Olá, boa noite. Oi, oi, bem-vindas. Como vocês estão? Eu estou aqui tentando me entender com o YouTube. Enquanto isso, vão entrando, vamos nos organizando. Chamem os amigos, as amigas, que hoje nós vamos falar sobre a lei do pertencimento. Vai ser muito legal. Vamos lá. Tô tentando aqui entrar ao vivo também pelo YouTube. Não sei se eu que tô errada aqui no negócio. Tô aprendendo ainda, gente. Vamos nos organizando aí enquanto isso, tá? Chamem os amigos, a gente já vai começar. Eu perguntei lá nos stories se vocês tinham alguma dúvida. Fiz uma enquete também. Vamos começar. Bom, não estou conseguindo aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Bem, vamos lá. Vamos falar então sobre a lei do pertencimento, né? Hoje fiz uma chamadinha lá nos stories, né? Falando que a gente ia começar falando sobre a primeira lei do amor, né? Acho que é uma lei importante, que traz questões interessantes para a nossa vida. Acho que a nossa vida, ela tem muito a ver com as nossas percepções. Então, coisas bastante relevantes que nós precisamos observar a partir da nossa percepção. Inclusive, a gente sempre fala, né, que quando a gente vai fazer psicoterapia, por exemplo, né, é algo que transforma a nossa percepção. A gente pode olhar as coisas por um outro ângulo, né, de uma outra perspectiva, né, e aí a gente pode ter uma outra percepção. Então, é bastante interessante a gente começar falando sobre a lei do pertencimento, né? Porque a lei do pertencimento, ela é a primeira lei, as 3 leis do amor do Bert, que eu já expliquei aqui para vocês, né? Nós vamos falar a partir da teoria de Bert Hellinger, tá? E hoje, pelo menos, né? E a lei do pertencimento faz parte de uma das 3 leis do amor. Inclusive, saiu o post, né, lá no meu feed, e vai sair o post também das outras leis do amor, que eu acho que vocês vão gostar aí de ver. Então, vamos lá. Eu fiz algumas perguntas para vocês, né, nos stories, e eu queria comentar um pouquinho sobre elas, né? Porque eu achei bem interessante. Porque uma das perguntas que eu fiz, eu até anotei aqui, né? Eu falei assim, a primeira coisa que eu perguntei é se você sabe o que é exclusão, né? Obviamente você sabe o significado da palavra exclusão, né? Mas será que a gente sabe o que é excluir? Né? O que de fato é excluir, tá? Essa é a primeira coisa. Uma segunda pergunta que eu fiz também é se vocês sabiam que a exclusão gera consequências que reverbera de geração em geração. Então, muita gente disse que sim, que sabe sobre isso, né? Vocês já devem ter ouvido falar algumas coisas sobre questões familiares, né? Assim, lealdades familiares. Nós falamos sobre isso, inclusive, na nossa live passada, né? Sobre o sucesso, a gente falou sobre lealdade, né? Então, isso também é uma questão de pertencimento. Uma outra coisa que eu perguntei é: será que eu posso excluir alguém? Tá?
E a maioria das pessoas disseram que não, que nós não podemos excluir, tá? E eu perguntei também se afastar é excluir, tá? Também as pessoas falaram que não. Então, eu vou começar falando sobre isso. Então, a primeira coisa, né, que a gente tem que entender é que, na teoria de Bert, a lei do pertencimento afirma que todos nós temos o direito de pertencer, tá? Então, Bert diz que todos nós pertencemos a uma família e, de fato, né, gente, todos nós pertencemos, né, a uma família e todos nós temos o direito de pertencer, certo? Então, quando nós falamos em exclusão, nós estamos falando de uma questão a qual nós retiramos o direito de uma pessoa de estar no lugar dela, certo? Então, essa é uma questão importantíssima, certo? Então, essa é uma primeira coisa que nós precisamos olhar, tá? Então, todo mundo tem o direito de pertencer. Eu tô olhando aqui a minha cola para eu não perder a linha de raciocínio. Vocês podem ir comentando que depois eu vou falando com vocês aí, vou respondendo, tá bom? Então, assim, quando nós excluímos uma pessoa, nós tiramos esse direito dela, certo? E também, quando nós tiramos isso dela, é como se nós tirássemos também o lugar dela, tá? Então, nós, pelo menos do nosso coração e da nossa vida, nós retiramos essa pessoa deste lugar, certo? Então, isso é bastante complicado. Porém, gente, é muito comum, tá? É muito comum nas famílias. É recorrente. Então, assim, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem o que pode ser caracterizado uma exclusão. E vocês também podem perguntar aí se o que vocês, né, querem saber se é exclusão, tá? Então, assim, por exemplo, tá? Eu tenho uma tia, tá? Que ela foi um problema, ela, sei lá, saía com muitos homens, lá na década de sei lá quanto, 1900 e bolinha, ela era desobediente, fugiu de casa, casou com um homem, depois casou com outro, teve um filho, teve 2, teve 3, então ela destoava da família, né? E às vezes aquele pai, aquela mãe, os irmãos tomam isso como uma vergonha, tá? E aí eles passam a excluir esta pessoa da família. Então, assim, ninguém mais fala o nome dessa mulher, ninguém mais comenta sobre ela, ninguém liga para ela, ela vive lá com a vida dela, com os problemas dela e ninguém quer saber, certo? Então, tchau, certo? Esse é um exemplo de exclusão numa família. Um outro exemplo de exclusão, tá? Uma mulher se casa a primeira vez com um homem, fica casada com ele por 10 anos, e aí ela se separa e ela se casa novamente com um outro homem, tá? Vamos dizer, vamos até piorar aqui o quadro. No primeiro casamento, ela tem um filho, tá? Mas ela sai muito jovem desse casamento, com esse filho muito criança, e ela entra num próximo casamento, aonde esse novo marido assume integralmente ela e esse filho. E ela, então, vive como se nunca tivesse sido casada com outro homem, tá? Gente, quando eu falo vive como se nunca tivesse sido casada com outro homem, é que ela exclui essa história do coração dela, tá? Inclusive, colocando esse filho, assim, num lugar onde este homem é o pai desse filho, tá? Então, aí temos uma questão bem polêmica, tá?
Uma outra questão também, né, que pode acontecer. Agora eu vou falar num contexto empresarial, né? Então, eu abro uma empresa com uma sócia, tá? Ela entra na sociedade comigo, a gente avança, investe, eu me encorajo, tô junto com ela, né? A gente investe nessa empresa, cresce nessa empresa. E tempo depois ela diz: Ah, Letícia, eu tô indo embora de Foz do Iguaçu, não vai mais dar para eu ficar nessa empresa, tal. E ela vai embora, né? E eu, ok, sigo sozinha, tá? Mas esqueço que um dia ela fez parte. Eu excluo ela do meu coração. Eu fico magoada, chateada que ela tá me deixando e excluo ela do meu coração, certo? Isso também é uma questão de exclusão. Quais são as consequências das exclusões, tá? São muitas possibilidades, né? Como tudo na vida, a gente não tem uma matemática perfeita, tá? Então, o que acontece? Quando nós começamos um processo de inclusão de um excluído, aí a gente começa a perceber o quanto que ele impactou na nossa vida. Então, assim, às vezes nós temos um vô, né, que não foi um cara muito legal, foi muito julgado pela família, porque teve comportamentos que não foram bacanas, e a família excluiu esse homem, né? Ele não foi legal, não foi bacana com a família. Vou falar sobre a exclusão do pai. Não foi legal, não foi bacana com a família. E aí, todo mundo exclui ele, né? E eu, lá, netinha, né? Começo a ter comportamentos ou patologias, tá? Que apontam para esse vô, tá? Então, gente, doenças dentro do nosso... doenças crônicas, repetitivas, normalmente há casos de exclusão, certo? Então, é comum nós detectarmos, tá, histórias de exclusão, certo? Então, assim, antes de eu falar um pouquinho sobre essa questão da exclusão do pai aí, né, que me pediram, eu vou falar um pouquinho sobre como é que a gente exclui, o que a gente faz que acaba excluindo, tá? Então, quando a gente faz uma exigência, tá? Ou um julgamento, a gente entra nesse estado de julgamento que faz nós deixarmos esta pessoa fora da nossa vida e fora do nosso coração. Então, ela já não faz mais parte. E aí, lembra a lei? Todos têm o direito de pertencer, certo? Então, quando todos têm o direito de pertencer, eu estou ferindo essa lei quando eu julgo, exijo e tiro ele, certo? Então, toda exclusão é uma profunda exigência, tá? Toda exclusão é uma profunda exigência. Isso é uma coisa bem importante de ressaltar. Tenho aqui algumas anotações que eu acho bem importante eu colocar coisas para que vocês compreendam o que é uma exclusão, tá? Uma outra coisa também que eu acho bem importante falar é que muitas vezes nós excluímos, tá, uma pessoa, mas até mesmo convivemos com ela, tá? Então a gente exclui essa pessoa do nosso coração, mas ela tem ali uma convivência com a gente, tá? Mas eu já não respeito mais ela, certo? Eu não dou lugar mais para ela, certo? Eu não dou lugar para a fala dela, eu não dou lugar para as considerações dela, tá? Então, isso é algo bem forte, muito forte, certo? Então, acho que isso é algo que faz a gente entender muito
sobre as consequências da exclusão. Então, outra coisa que é importante nós falarmos sobre exclusão, né? Quando eu faço um movimento de incluir, a exclusão é pesada. Sim, é muito pesada. A exclusão, gente, é uma das ações que nós temos no nosso sistema familiar que é o mais forte, tá? É muito sério mesmo, de verdade. Ele traz consequências muito sérias. Me pediram para falar sobre a exclusão do pai. Eu, inclusive, fiz uma sequência de stories no domingo. Foi uma coisa muito espontânea que aconteceu, que eu vi um Reels e eu coloquei lá, né, sobre o pai e o quanto que nós muitas vezes excluímos o nosso pai ou a nossa mãe, tá? E é muito comum, eu até escrevi isso lá nos stories, tá? Que é muito comum nós excluirmos o nosso pai, tá? E eu vou explicar por quê, já já. Então, assim, quando eu vou falar assim, como que acontece a exclusão do pai? Obviamente, né, gente, pode acontecer porque a gente nasce, esse pai e essa mãe se separam muito cedo, a gente fica com a mãe e esse pai vai embora, certo? Mas muitas vezes acontece de nós, mulheres, sermos muito responsáveis pela exclusão desse pai, tá? Então, é comum nós vermos casos de filhas e filhos que excluem o pai com esse pai dentro de casa, tá? Então, às vezes, esse pai já não tem uma força, esse pai não tem mais uma fala, as pessoas não respeitam mais a fala deste pai ou desta mãe, né? E passam a excluir, não respeitar este lugar, tá? Então, por isso que eu falei lá nos stories que é muito comum, tá? Nós termos o pai excluído. E parte da responsabilidade disso é das mães, tá? Que muitas vezes, com medo, com receio e até com mágoa, né? Excluem esse homem, tá? Excluem esse homem. Ah, mas Letícia, tem pais que se auto-excluem. É verdade, com certeza. Isso mesmo, concordo. E aí, ele se auto-exclui, ele se afasta, né? Mas não somos nós que afastamos o nosso pai, tá? Então, isso é importante. Inclusive, eu tive um relato bastante forte no direct, né? Não sei se ela tá aí, se ela tiver e ela quiser se manifestar, ela falou: nossa, foi muito forte essa sequência de stories que eu vi sobre o pai. Eu não tive essa relação com meu pai, né? Como eu faço, Letícia, para ter isso? Porque eu tenho saudade do que eu não tive. E aí, gente, é isso que eu quero dizer para vocês. Numa questão de exclusão de pai e mãe, é muito complicado. Por quê? Porque nós estamos excluindo parte de nós, entende? Por isso que é tão conflituoso, tá? Porque nós estamos excluindo parte de nós. E quando nós excluímos parte de nós, então assim, se eu excluo meu pai, eu excluo exatamente metade de mim. Eu não aceito metade do que eu tenho, certo? Eu não gosto de metade do que eu tenho, tá? Excluir e manter o convívio é o pior deles, eu acho. Sim, porque a gente às vezes não se percebe excluindo. A gente não se percebe tendo esse problema. Entende? E aí é que é o ponto. O que acontece que eu não me percebo tendo esse problema, tá? Então, é mais sério ainda, né? Então, vamos entender sobre isso, tá? Vamos entender sobre isso para que a gente não exclua ou possa incluir, o que é melhor ainda, tá? Então, isso é bem legal da gente entender, porque se a gente entender que a gente pode incluir esse pai, mesmo que ele já não esteja mais aqui,
tá? Mesmo que eu nunca tenha convivido com ele, tá? Aí sim eu posso viver completa, me aceitar, certo? Então isso é bem interessante. Bom, então eu quero falar primeiramente então dessa questão de como excluir, né? O que que aconteceu aí? Eu excluí esse pai, né? E como eu posso então recuperar esse pai, me relacionando com o que eu tenho desse pai, tá? Então, não é o que eu quero desse pai, tá? Mas é o que eu tenho desse pai. Lembram que eu falei que uma das maiores questões com os pais estão de acordo com a nossa exigência, que nós exigimos e julgamos? Então, muitas vezes nós excluímos o nosso pai e a nossa mãe porque nós exigimos. Eles não estão de acordo com a nossa exigência, com aquilo que a gente queria deles, certo? E assim, gente, os nossos pais, eles não vão nos dar o que a gente quer deles, tá? Eles vão nos dar aquilo que eles têm para nos dar. E às vezes é muito pouco, tá? Às vezes é muito pouco. Eu já dei esse exemplo em outros momentos aqui, em outras lives. Às vezes nós temos pais bastante machucados, com feridas profundas. Eles não têm força nem para olhar para os filhos, entende? E nós, filhos, ficamos exigindo e ainda esperando um olhar desses pais. É o nosso amor infantil, tá? Então, é bem interessante pensar sobre isso, sobre a exigência, tá? E o julgamento. Eu acho que, assim, são dois lugares para todas as coisas. Quando eu julgo um amigo, quando eu exijo de um amigo, quando eu julgo um chefe, um pai, uma mãe, tá? É aonde eu começo, assim, a ter mais o desejo ainda de excluir, tá? Então, acho que isso pode nortear um pouco mais vocês. Quais são as consequências de excluir um pai? Já que vocês me pediram sobre pai, né? Quais são as consequências de excluir um pai? Gente, pai é propósito, tá? Se você tem um problema em encontrar o seu propósito de vida, a sua questão provavelmente está no colo do seu pai, tá? A gente também tem outras questões que envolvem os pais, tá? Que é limite, tá? Então, assim, a nossa capacidade de lidar com os limites e com as limitações da vida. Quem lida bem com as limitações da vida, lida bem com as frustrações, certo? Então, uma pessoa que não lida bem com as frustrações, normalmente tem dificuldade, tem questões, tá? Com o pai também, tá? O pai também, com o pai também está o dinheiro, tá? Então, se você tem questões relacionadas ao seu financeiro, você pode estar com alguma questão ainda com seu pai, tá? E às vezes não é totalmente uma exclusão, mas são questões, tá? Porque, por exemplo, gente, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar da hierarquia. Mas, por exemplo, quando eu não dou lugar ao meu pai ou não dou lugar à minha mãe, tá? Eu não os respeito, certo? Eu julgo eles, certo? E quando eu julgo eles, eu repito o que eles fizeram, tá? Então, assim, o meu pai era um homem, deixa eu pensar o que eu posso dizer de um homem, assim, que eu poderia dizer que eu tô repetindo. Meu pai perdeu muito dinheiro, ele jogava no cassino, jogava todo o dinheiro dele, não deixou nada para a família, perdeu todo o nosso dinheiro. E eu julgo meu pai, excluo meu pai por conta disso, né?
não admiro meu pai por conta disso. E com isso, o dinheiro também não para na minha mão. De alguma forma também, todo o dinheiro vai embora da minha mão. Eu repito o comportamento, eu vou repetindo o comportamento, certo? Isso também pode acontecer com questões aonde os avós são excluídos, entre outras pessoas da família, tá? Então, uma outra coisa que nós excluímos são as emoções. Vocês acham que como que é pra gente excluir as emoções? Falem pra mim. O que vocês acham? A gente pode excluir as emoções? O que vocês acham? Pode ou não pode? A gente não pode, gente. Não pode. A gente não pode excluir as emoções. Por quê? Porque quando a gente exclui as emoções, a gente não aprende a viver com elas, tá? E elas vão nos incomodar cada vez mais, tá? Então, tudo que eu excluo, tudo aquilo que eu não quero ver, tá? Vai me incomodar, tá? Isso é bem interessante, mesmo. Vocês querem ver uma outra coisa bem interessante que a gente exclui? A gente tem aí uma maior parte aí de mulheres, né? Acho que hoje, será que a gente tá só em mulheres hoje? Mas não importa. Não podemos excluí-las, Genilza, é isso mesmo. A gente não pode excluir as emoções. Por quê? Porque quando eu excluo a tristeza, quando eu excluo a raiva e tudo, ela vem e se manifesta ainda pior. E eu não aprendo a lidar com ela, tá? Então, e outra, quando eu excluo ela, eu faço que eu não a vejo, além de eu não aprender a lidar com ela, além de eu passar a ter questões mais sérias ainda com elas, né? Porque elas vão ainda somatizar até que sejam vistas, tá? Assim é na vida. Os excluídos vão incomodar até que sejam vistos, até que sejam trazidos de volta ao seu lugar de direito. Gente, isso é muito forte, tá? Isso é muito sério, de verdade, tá? Então, quando eu entendo isso, nossa, a minha vida muda, tá? A minha vida muda. Mas para isso, eu tenho que trazer, incluir. E incluir é o quê? É respeitar, tá? Incluir. Ah, então é só respeitar? Não, gente. Respeitar não é simples. Não é simples. Ai, meu Deus, não é, tá? Porque respeitar é não julgar. Respeitar é aceitar o outro do jeito que ele é, tá? Faz sentido isso para vocês? Me digam. Respeitar também, gente, é reverenciar. Reverenciar. A Priscila está dizendo assim: eu acho que um sentimento que mais excluímos é a inveja. Ninguém assume que sente inveja. Todo mundo exclui esse sentimento. Gente, é verdade. Bem pensado, Pri. O que vocês acham da inveja? É isso mesmo. E vocês sabem que muitas vezes a gente tem inveja porque a gente até mesmo exclui o lugar que aquela pessoa ocupa? Ah, pô, mandando foguinho. Adorei, isso mesmo. Vocês sabiam? Às vezes nós excluímos pessoas, tá? Por lugares que elas ocupam, tá? Nós excluímos, inclusive, o nosso sucesso por medo de lugares a serem ocupados. Por quê? Porque nós julgamos esses lugares, tá? Muito bom, muito bom.
Que mais? Que mais que vocês acham que vocês excluem? Que mais que vocês querem saber se vocês podem excluir? Podem me dizer aí. Eu acho que é bem importante. Entender as consequências da exclusão, a Aline falando, é proibido sentir inveja. Exatamente. É sobre isso, né? E olha, gente, tá tudo bem se em algum momento eu olho para o outro, né? E sinto aquela dorzinha dentro de mim, né? De um lugar que eu não costumo ocupar, ou não sei ocupar, ou ainda não me sinto capaz de ocupar, né? Vocês sabem que esse lugar da inveja, né? É um lugar, assim, de baixa autoestima, né? E tá tudo bem, porque nós temos esse lugar em muitos momentos, né? Mas também é um lugar de julgamento, tá? Às vezes é bom assumir que está com inveja de algo. Assim a gente corre atrás, com certeza. Sim, porque quando eu admito que eu quero e que eu preciso daquilo, eu posso me movimentar. Eu posso dizer, puxa vida, eu gostaria de estar naquele lugar. Eu incluo essa possibilidade. Eu incluo esse sentimento. Admitir que gostaria de estar naquele lugar é também um ato de humildade. Entende? Inclusive, incluir é um ato de humildade. Porque quando eu incluo o meu pai, quando eu incluo o meu avô que ficou excluído, quando eu incluo alguém que eu excluí durante muito tempo, é um ato de humildade. Porque eu vou olhar para esse alguém, ou esse sentimento, ou essa questão, e eu vou dizer, eu preciso de você. E quando eu digo, eu preciso de você, aí é um ato de humildade, de reverenciar ao outro. Quando eu digo para o outro, fulano, eu preciso de você, eu estou dando lugar a essa pessoa, eu reverencio essa pessoa e eu digo para ela a importância dela, certo? Então, por exemplo, quando eu tenho uma mágoa com uma pessoa, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo admitir, muitas vezes, que eu preciso dela, que ela vai me fazer falta. Entende como é diferente? É totalmente diferente. Qual é o problema da gente admitir que precisa de alguém? Alguém que às vezes não é tão bacana com a gente. Alguém que talvez não queira a gente na mesma proporção que a gente quer. Qual é a dificuldade? Né? Aí, por que eu falo, inclusive, dos que vieram antes de nós, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, porque essas pessoas precisam ter um lugar do nosso coração. Eles estão dentro de nós. E aí, quando né? Eu vou falar mais sobre isso quando eu falar sobre a hierarquia, né? Mas quando eu não dou lugar a eles, eu também não estou num lugar humilde. Eu me acho maior que eles. Entende? Eu me acho melhor que eles. Tá? Quando eu não dou lugar para minha mãe, eu acho que eu sou melhor que ela. E quando eu acho que eu sou melhor que a minha mãe, é o maior tiro no pé. Certo? Eu já dei esse exemplo outras vezes, né? Então, achar que não preciso dos meus pais também é um ato de exclusão, tá? Excluir eles dos lugares. Gente, vocês querem ver um jeito da gente muitas vezes excluir
os pais ficam mais velhos, idosos, e aí os filhos já não dão mais lugar para a fala dos pais, já não respeitam mais a opinião dos pais, tudo é ultrapassado, tudo é retrógrado, tudo é passado e não dá mais lugar para a fala desses pais, tá? Então, e passa também a ficar nesse lugar de soberba, tá? Então, bem importante. Lembrem-se, tudo que a gente exclui vai bater na nossa porta. Se não bater na sua porta, vai bater na porta dos seus descendentes. Mas em algum lugar essas pessoas vão reaparecer, tá? Alguém vai olhar para esse excluído e vai trazer ele de volta. Tá? Alguém vai olhar e vai dizer: aqui, vou repetir isso daqui para chamar de volta. É o cringe, tá? Então, gente, isso é forte, muito, muito forte. É bastante informação, inclusive para uma live, tá? Eu digo isso. Com certeza nós vamos falar mais vezes sobre esse assunto aqui, certo? Podem colocar perguntas aí se vocês quiserem, tá? Que eu vou responder. No finalzinho aqui da live, daqui a pouquinho, eu respondo todas as perguntas que vocês fizerem aí. Pode colocar aí, tá bom? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu queira falar. Que todo mundo tem o direito de ficar no sistema, todo mundo tem o direito de pertencer. Quando a gente exige e quando a gente julga, a gente exclui e a gente traz um problema pra gente, porque olha só, tem mais uma questão. Quando eu excluo meu pai, quem tem um problema? Eu ou o meu pai? Eu tenho um problema. Pro meu pai não muda nada, tá? Ele tem que ver a relação dele com o pai dele, certo? Mas eu tenho que ver a minha relação com ele, tá? É interesse meu respeitar e dar lugar a esse pai, certo? É interesse dele também dar lugar a mim enquanto filha? Sim, mas de uma outra maneira, tá? Porque eu também tenho o direito de pertencer, tá? Gente, ninguém me perguntou isso, mas eu vou falar. Hoje nós temos muita questão de famílias que vão se formando. Por exemplo, às vezes cria-se um segundo casamento, né? E aí vem filhos do outro casamento, certo? Nós precisamos dar lugar a esses filhos que vêm, tá? Os enteados, a sogra, o sogro, tá? A madrasta, certo? Todos têm o direito de pertencer, tá? A partir do momento que alguém nesse sistema familiar faz uma escolha, tá? De trazer este alguém de volta, né? Incluir alguém nesse sistema familiar, esta pessoa tem o direito de pertencer, tá? Tá claro, gente? Vocês estão conseguindo entender? Sim? Tudo certo? Vocês têm alguma dúvida? Podem me perguntar. Eu gosto de anotar porque tem muitas coisas que são importantes. A Marlene está dizendo que ela deu lugar à sogra dela. Exatamente. E é muito importante a gente dar lugar à sogra, tá? Porque quando eu não aceito a minha sogra, eu não estou aceitando metade do meu companheiro, do meu marido, certo? E se você tiver filhos com aquele marido, você também não está aceitando uma parte do seu filho. Letícia, mas então eu tenho que ser a melhor amiga da minha sogra? Não. E aí eu vou responder sobre o afastar e excluir, né? São coisas diferentes, tá? Quando eu afasto, eu não estou excluindo, tá? Então, quando eu me coloco
né? Nesse lugar de humildade com a minha sogra, eu dou lugar a ela. Mas eu não preciso ir lá na casa dela, tomar café com ela todo dia, conversar com ela. Não, eu não preciso fazer isso, tá? Mas eu preciso respeitar ela e reverenciar ela, tá? É bem diferente de tomar café. É bem diferente de conviver todo dia. Você não precisa, mas você precisa respeitar o lugar dela. É só você inverter os papéis e imaginar que alguém vai estar ao seu lado, não aprovando, não concordando com metade do que você é. Não dá, gente. Não acontece, tá? Não acontece. Não se muda o outro. A Aline falou ali, não se muda o outro. Muda-se o olhar. Exatamente, a perspectiva, gente, tá? Não adianta nas relações eu falar, vou me dar bem com meu pai quando ele... Esquece, tá? Vou me dar bem com a minha sogra quando ela vir aqui me pedir desculpa. Isso é ferir a hierarquia, tá? Então, assim, gente, não rola, entendem? É tipo assim, ó, chama lá o CEO. Ele tem que vir aqui, ó, se desculpar que ele sujou o chão aqui da cozinha. Quem que ele pensa que é? É tipo isso. Entendeu? Eu, a copeira, mandando chamar o gerente da empresa. Chama lá. Manda ele vir aqui. Quero que ele peça desculpa que sujou o chão. O que vocês acham? Claro que isso não vai dar certo, né, gente? Então, todo mundo tem um lugar, tá? Todo mundo pertence a um sistema e todo mundo tem um lugar nesse sistema. E nós precisamos pertencer ao nosso lugar, tá? E não adianta ratear. Muitas vezes, a Cecília tá aí, ó, ela pode confirmar. Muitas vezes eu já falei para algumas mulheres, você quer outro marido? Você tá pedindo outro marido? Tudo isso que você tá falando, você quer outra sogra, você quer outro sogro, você quer outro enteado, então você quer outro marido. Não tem, gente. É só você inverter. Pensa te fazendo esse tipo de exigência. Tipo, pensa você convivendo com alguém que não gosta, né? Não aceita parte sua, tá? É legal essa diferença entre afastar e excluir. Sim, só que eu quero dizer uma coisa para vocês sobre os pais, tá? Quando a gente se afasta dos nossos pais, a gente precisa fazer isso com muito cuidado, tá? Porque afastar dos nossos pais, muito facilmente isso pode se tornar uma exclusão, tá? Então, tem que observar bem, certo? E para isso, assim, eu sempre aconselho, a gente faz terapia para isso, né, gente? Pra gente entender o nosso posicionamento. E vou falar mais uma coisa. A gente vai falar sobre as outras leis do amor e isso vai se confirmar nas outras leis do amor. Mas muitas vezes nós temos conflitos com os nossos pais e nós vemos essa dificuldade de nos afastar deles porque nós não estamos no nosso lugar. Entende? Quando você entra em conflito com os teus pais e muitas vezes se ofende e tudo, muitas vezes você tá nesse lugar de exigência e julgamento. E aí você fala, eu tenho que me afastar, porque, meu Deus, eu não dou conta. Então, antes de você achar que você tem que se afastar, julgue se você não está fazendo isso com a relação de vocês. Será que se você estiver no seu lugar de filha, você não consegue conviver um pouco melhor? Tá? Isso é bem interessante da gente perceber. Porque só se afastar não resolve a questão, gente. Tá? Assim, algumas linhas vão assim, porque minha mãe é narcísica, nossa, não dá, né? Não dá, não tem condição de conviver com a minha mãe.
Sim, então vamos trabalhar isso em terapia, você deixar o que é dela com ela e fica com o que é teu, tá? E aí você não exclui, você não precisa excluir os teus pais desse lugar, tá? É, isso deu para entender, né? Ó, cada um tem o seu lugar, inclusive na hierarquia. Nós vamos falar sobre essa lei, gente. E é isso mesmo, tá? Se você respeitar a hierarquia, a chance de você não precisar excluir é muito grande. Confiem em mim, tá? Confiem em mim. Se você ficar no seu lugar de filha com os teus pais, tá? A chance de você não precisar excluir ninguém é muito grande, tá? Se você ficar no seu lugar de esposa, se você ficar no seu lugar de sócia, se você ficar no seu lugar de namorada, se você ficar no seu lugar de psicóloga, se você ficar nos lugares que você ocupa, no seu lugar, tá? Quando me afasto, saio do meu lugar? Não necessariamente, tá? Não necessariamente, mas se você se afastar fazendo um julgamento, fazendo uma exigência, talvez você saia, tá? É muito de caso, por isso que eu tô falando. É sutil, a gente precisa se observar. Então, assim, nossa, eu tenho uma relação muito difícil com meu pai, tá? Ótimo, tudo bem. Qual é? E aí você vai olhar. Você exige? Você julga? Ou é difícil mesmo? Teu pai é complicado mesmo? Entendeu? Não, meu pai é complicado mesmo. Eu entendi que meu pai é complicado. É ele quem é muito bravo, quem é muito ríspido, quem é que é muito nervoso. Não tá. Então, ótimo, eu levo o que eu tenho de melhor desse pai. O que eu tenho de melhor desse pai? Esse pai foi ríspido comigo, bravo, me deu muitos limites, mas me botou na vida. Tenho certeza que você é uma filha que lida muito bem com as frustrações, com as limitações da vida, tá? Então, é isso. Pega o que você tem de melhor, toma o que você tem de melhor dos teus pais e segue teu rumo. Porque quem tem acompanhado aqui semanalmente as minhas lives, tem visto eu falar que quando eu estou no meu lugar de adulta, eu não estou na exigência, tá? Eu não estou no julgamento. Na live anterior, há 2 semanas, eu falei muito disso. Que quando eu tô olhando para os meus pais, eu tô num lugar infantil. Então eu tô ali exigindo: ah, você não me fez isso, você não fez aquilo, você não me deu isso, você não me deu aquilo, você fez nananã, nananã, nananã. Entende? Eu tô nesse lugar de julgamento, de exigência, falando o que eles ainda têm que me dar. Então eu ainda estou num lugar infantil. Certo? Fez sentido isso para vocês? Querem fazer mais alguma pergunta? Ficou claro a diferença entre afastamento e exclusão? Isso é bem importante pra gente, né? Porque isso dá muita diferença. Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações para ver se tem mais alguma coisa que eu acho que é importante falar. Enquanto isso, se vocês quiserem me fazer uma pergunta, podem fazer, né? Acho que esse tema é rico demais, é abrangente demais, é profundo também, tá? Mexe com muitas questões dentro de nós, tá? Porque quando a gente tá metida no meio dos nossos pais, quando a gente tá fora do nosso lugar na família, é bastante difícil a gente entender, tá? A gente demora um pouquinho a entender, tá? Então, isso também, assim, conflita dentro da gente, sabe? Qualquer dia eu vou fazer uma live aqui, eu vou contar uma experiência que eu tive, uma experiência pessoal, sobre esse lugar dos pais, sabe? Foi bem interessante para mim.
Então, eu já tinha estudado constelação, eu já tinha feito muitos anos de terapia e eu ia muito bem na vida, eu sabia meu propósito, mas eu ainda tinha questões que eu precisava olhar. E tá tudo bem, gente. A gente sempre vai ter questões para olhar, tá? Sempre, né? Vocês sabem disso. Então, para isso que a gente faz terapia, para isso que a gente vai participar do grupo de constelação, né? Porque é assim que a gente se trabalha, tá? Ó, a Priscila tá dizendo: como não julgar um pai e uma mãe que faziam muita coisa ruim? Como o pai que bate na mãe, a mãe que trai o pai, pai que bate nos filhos. A gente fica com o que a gente. Sorte que não é o meu caso, ela tá dizendo. A gente fica com o que é bom. A gente fica com o que deu certo. Primeira coisa que a gente precisa entender é que uma coisa é o nosso pai e a nossa mãe, outra coisa é o casamento dos nossos pais. Isso tem também uma diferença, tá? E quando os problemas do casamento deles, obviamente, vai impactar nos filhos, né? Mas eu, enquanto adulta, posso escolher ficar com o que é bom, com o que me serviu, com o que é útil para mim. Eu tomo a vida dos meus pais, né? A vida que eles me deram e tudo o que eles têm de melhor para me oferecer. E o que não é bom? O que não é bom, eu deixo com eles. Para eles. Se eu ficar no lugar de julgamento, eu vou repetir. Aí eu vou me casar com um homem violento, entende? Ou eu vou me associar a um homem que me trai e que vai. E aí é isso que vai passando de geração em geração, de geração em geração. Porque o julgamento traz exclusão e o julgamento traz repetição. Respondi? Respondi, Pri? Então, isso é muito importante. Essa é uma pergunta muito legal, tá? Porque, óbvio, gente, até coloquei isso nos stories domingo, né? Todo mundo olha lá, fala, a Letícia tá falando isso porque ela teve um pai perfeito. Gente, não tive um pai perfeito. Não tive. Tive um pai que era um homem comum, entende? E tá tudo bem, ele tinha defeitos, tinha qualidades, inclusive, já falei isso aqui também. O defeito dos pais é o que nos faz amadurecer, é o que nos faz crescer, é o que nos faz ter jogo de cintura na vida, para lidar com as questões, entendeu? Então, se teu pai era rígido, não te deixava sair e tal, você lidou com isso, você criou outras estratégias, entendeu? Ai, foi difícil? Foi difícil, tá? Mas você fica com o que aprendeu. Lê, e um filho adotivo, ciente disso, como funciona? Bom, gente, um filho adotivo, ele tem os pais dele biológicos e ele tem os pais adotivos como ajudadores. Então, a gente tem que dar lugar a ambos, tá? Obviamente, a gente teve aí o caso da Clara Castanho, né? Que teve aquela situação, que entregou o filho para adoção e tal. É um ato de muito amor, né? Muitas vezes é uma mãe que não tem condição mesmo, né, de seguir adiante. Isso é um caso polêmico, não tem nada o que a gente julgar, a gente não tem nada a ver com isso, né? E quando esta criança é recebida num novo lar, né, ela também, esses pais, né, são ajudadores, eles têm que dar lugar também a esses pais biológicos, tá? Porque graças a esses pais biológicos, essa criança chegou nesse lar, tá? Os pais, a gente deve a vida aos nossos pais. Então, eles fazem parte, os pais adotivos,
os pais biológicos. Todos fazem parte, todos têm um lugar, tá? Todos são importantes, tá? Então, para que aquela mãe adotasse, né, um filho, tá? Ela também precisava que tivesse essa mãe biológica. Então, todos fazem parte. Certo? Fez sentido para vocês? Sim? Querem perguntar mais alguma coisa? Podem perguntar. Acho que a gente já tá dando o nosso tempinho aqui, né? E eu só vou olhar aqui, mas acho que a gente já deu 1 hora, eu acho, né? Quase. Tem um post, gente. Se vocês ainda não viram, eu publiquei nos stories, tem um post bem legal lá sobre pertencimento, sobre a lei do pertencimento, tá? Que é bem bacana, bem legal, vale a pena vocês assistirem não, lerem, né? Leiam ele, vejam, e se tiverem dúvida, podem me perguntar, tá? Eu vou só contar, assim, uma última questão, num atendimento esses dias, uma filha me disse assim, que para ela a vida foi muito difícil, porque ela teve que começar a trabalhar aos 12 anos. O pai dela deixou ela e a irmã dela mais nova trabalhar mais cedo. Então, elas tiveram que trabalhar cedo. E aí, ela falou assim que era muito difícil a relação, porque ela achava que hoje ela não podia mais contar com o pai dela, né? E que foi muito duro ela ter ido trabalhar cedo e tal. E aí, num outro dia, numa outra sessão, ela estava falando de uma adolescente que ela se relaciona, né, socialmente, e que a menina, ela tinha muita dificuldade com a menina, né, que a menina era muito mimada, que a menina era muito difícil e tal. E aí eu perguntei para ela, né, aquela idade, o que ela estava fazendo. E ela falou que ela estava trabalhando, né, e que ela trabalhava, que ela estudava, que ela era feliz, né. E aí eu perguntei se ela gostaria de ter sido aquela menina que ela estava com tanta dificuldade. E ela disse que não, que ela gostava da história dela, de ter ido trabalhar tão cedo, né? E aí eu achei muito interessante, tá? Porque ela, então, não queria ser a garota mimada. E aí eu falei assim: olhe só, apesar de ter sido muito difícil, né? Apesar de você dizer que hoje você acha que você não pode contar com esse pai, né? Seu pai te colocou na vida, né? Ele fez um bom trabalho. E aí ela falou: puxa vida, eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha tido essa percepção, tá? Então, gente, é isso que eu falo. Como que você se percebe dentro desse sistema familiar? Como que você se percebe dentro destas relações, tá? É muito importante você, muitas vezes, mudar o teu olhar. Às vezes o teu olhar está contaminado de mágoa. Às vezes mágoas que nem foram suas, tá? Nem são suas. Às vezes é o do seu pai. Às vezes é mágoa da sua mãe. Às vezes você se tomou pela dor de outra pessoa da sua família. Então, isso é a questão da exclusão. Muitas vezes nós excluímos e nem sabemos por quê, tá? Então, o que eu disse para vocês sobre os pais comumente serem excluídos e que isso muitas vezes é culpa das mães? Porque a gente se toma pela dor da mãe, que às vezes fica numa queixa constante com os filhos, entende? E aí, a gente toma a dor da mãe e aponta o dedo para esse pai. Então, se eu puder te deixar hoje um olhar, tá? Fica só com o que é seu. Muda o foco, sabe? Muda a posição.
Olha por uma outra perspectiva. Talvez o teu coração esteja pedindo para você olhar sob uma outra ótica, tá? Não se tome pela dor da sua mãe, não se tome pela dor do seu pai. A história é deles. A sua é outra história. Você é filha. Você está em outro patamar. É outro nível. Minha mãe dizia, pode deixar de ser meu marido, mas não vai deixar de ser seu pai. É verdade. Tá? Então, nós precisamos incluir. Sempre. Sempre. Traz aí para sua memória quem é o seu pai, a sua mãe, os seus avós. Ah, Letícia, eu não conheci os meus avós. Não tem problema. Você pode incluir eles. Outra coisa, hoje até falei para as meninas lá na clínica. Busque a história da sua família. Conheça a história da sua família. Conheça a história da sua ancestralidade. Tá? Aproveite enquanto os teus pais estão aqui. Aproveite, ainda tem gente para te contar a história da sua família. Pergunta. Sempre tem uma tia que sabe de tudo. É ou não é? É ou não é, gente? Sempre tem alguém que sabe de todas as histórias, de todos os bafos. Sempre tem. Vai atrás dessa tia. Sábado de manhã eu tive em curso. E aí a professora falou várias coisas e tudo. E aí eu queria saber um pouco mais da minha avó, mãe da minha mãe. E a minha mãe, por anos, falou pouco dos pais dela. Falava, mas não. Os meus avós maternos não eram tão presentes nas nossas memórias, porque minha mãe os perdeu muito cedo. E minha mãe sofreu muito, foi muito dolorido para minha mãe. Então, eu queria saber o que essa avó gostava, o que ela gostava de fazer, se ela que gostava de planta, se ela gostava de... O que ela gostava, né? E aí, eu fui atrás de uma tia, né? Uma tia que sabe tudo dos Bevervans. Então, fui lá atrás dela. Tia, me conte, né? Aí ela foi na casa da outra tia, e aí elas me ligaram, e elas me contaram várias coisas ainda da minha avó, tá? É gostoso, é bom, faz parte de você. Seu coração se alegra de saber. Não vai só procurar também coisa ruim, vai saber de coisa boa. O que eu gostava de fazer? Entendeu? Como é que era viver naquele tempo? Como é que era? Tava em Foz do Iguaçu? Tava em Cascavel? Tava em Curitiba? Tava onde? Vivia como? Tá? Procurem saber. É a história, é a nossa história. Nós temos dentro de nós toda essa ancestralidade. Tá? A Aline mesmo, né, que trabalha aí com o feminino, ela fala muito da nossa ancestralidade, tá? A gente vai fazer uma live qualquer dia só sobre incluir o feminino e o masculino, tá? Elas gostavam de plantas, né? A Marlene tá falando. Eu sim, acho que sim. E a avó Cecília gostava de doce. Então, ó, falei, gente, tá certo, né? Ai, ai, muito legal. Então, é isso, gente. Incluam, tá? O movimento de amor é inclusão. Incluam. Incluam o pai, incluam a mãe, incluam os avós, né? Os amigos. Observem o seu olhar de exclusão, de julgamento, de rejeição, né? E adote, né, o comportamento de respeito. E o respeito é o quê? Reverência. Tá bom?
Foi um prazer estar com vocês. Querem fazer mais alguma pergunta? Podem fazer. Podem dizer aí. Se tiver mais alguma pergunta, sempre tem um delay, né? Mas podem fazer aí a perguntinha e tudo que eu tô disponível. Arrasou. Obrigada, Cecília. Muito obrigada, gente. Gente, é sempre um prazer. Toda terça-feira, 21 horas, eu continuo aqui, tá? Com os temas. Eu ainda não sei se semana que vem ou na outra. Como a gente falou de inclusão e exclusão, eu vou trazer um tema para vocês com uma colega psicóloga e foi minha colega mentorada também, maravilhosa. E a gente vai falar sobre as crianças, tá? Sobre a autoestima das crianças, tá? Eu só não sei se vai ser semana que vem ou na outra, mas eu vou avisando aqui no Instagram, tá? Para que vocês acompanhem. Vai ser muito legal, vai ser bem legal mesmo, tá bom? Então fiquem de olho nos stories, comentem lá, mandem essa live. Eu não sei se ela entrou no YouTube ou não, tô sem saber ainda, tá? Tudo eu tô testando ainda aqui, tá? Mas semana que vem tô aqui 21 horas e vou tentar estar também ao vivo no YouTube, tá bom? Sigam lá o meu canal no YouTube, Conversa Boa com Letícia Mantovani. Lá estão também as lives, tá? Também vai entrar conteúdo novinho lá, sempre eu tô gravando. E, e vamos lá, vamos pra frente, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada mesmo. Se possível, compartilhem essa live, compartilhem o post, né, da lei do pertencimento, tá? E é isso, honrar o pai e a mãe, né, para que te vá bem e prolongue seus dias na terra. É isso mesmo, tia, lindo, né? E é isso, gente. A gente honra os nossos pais vivendo, se cuidando, cuidando da saúde, cuidando da vida, gestando novos projetos, tá? Sendo feliz, tá? Então, é isso. Inclua os seus pais cuidando de você, tá bom? Beijo para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. A gente se vê nos stories. Beijo!